Claro, o pessoal que está assistindo o curso de longe, se vocês tiverem dificuldade de pegar esses papers antigos, né, nas universidades de vocês, não sei como é que está a questão do portal CAPES para todos os lugares, só me escrever que eu mando os PDFs. Eu tenho os PDFs aqui comigo. Para quem não tiver acesso a esses papers aonde está, não se preocupa não que a gente manda os PDFs. Tá? Então, eu estou citando esse paper aqui. O Sci-Hub. Oi? Sci-Hub. Conhece o Sci-Hub? O Sci-Hub, né? Todo mundo consegue pegar dali, aquilo ali é pirata, né? É pirata mesmo, né? Que nem aquele russo que tem o Butter. Não, tudo que é russo é pirata. Esse é russo também? Então, certo, está certo. Eles podem usar o Sci-Hub para pegar É boa ideia. Sci-Hub, né? Tá certo, é que eu não sou muito prático, tá certo. Então, pessoal, TV pirata, site russo, site russo, tem alta, né? Não é site americano. Vão destruir os sites americanos, né? PRD, bota tudo lá no curso, tá bom. Então é o Garfus e Neumann aqui. Então o Garfus e Neumann, a gente calcula esse gráfico, o famoso gráfico da caixa, né? Que é o terror de calcular. Agora, é claro, com computação simbólica, né? Usando matemática, Bacon, fica bem mais fácil, né? Na época os caras fizeram na mão, né? Imagina quanto tempo. Não levou. Não sei quem era o professor e quem era o postdoc. Coitado do postdoc, assistindo no meio, ou estudante de doutorado. Entendeu? Agora que desapareceu. Mas no meu durante o doutorado, né, cara, eu criei um calo imenso que eu escrevo muito forte com a caneta, né? E aí eu lembrei, assim, calculando gráfico de 2 loops, mostrar que Super Young Mills era finita até 2 loops, calcular aquelas funções beta, cara, eu passei assim, me lembro de janeiro de 83 a julho de 80, eu defendi a tese em dezembro, isso eu passei de janeiro até junho fazendo esses cálculos. Cara, no final eu tinha que botar até um band-aid aqui, que isso aqui ficava inflamado, né? Então estou assim, de toda pobreza isso, não, é miséria, né? Miséria tecnológica. Naquela época tinha que ser não. Hoje em dia eu acho que aquilo que eu fiz em quase seis meses, qualquer um faria em algumas semanas. Assim, claro, não digo em dias, porque às vezes a gente erra no programa errado, né? E o meio matemática cospe fora alguma coisa, mas assim, você não levaria 6 meses calculando gráficos a 2 loops, né? Já foi. Imagina esses caras aí, que isso aí é bastante complicado, que são integrais de um loop, mas com 4 propagadores, né? 3 momentos de independência, bem complicado. A gente olha o paper deles aqui, dá um respeito danado, porque é pesadaço. Está aqui, vamos aqui. Dá até medo de olhar, tem umas expressões aqui que você fica, assim, tua vista se confunde completamente. Os coeficientes que eles definem é uma coisa assim, é um pesadelo, né? Mas alguém teve que fazer isso. Tá certo. Não tinha renormalização algébrica na época, né? Não tinha todos esses métodos elegantes, né, da teoria quântica de campo. A teoria de campo estava surgindo, praticamente foi o primeiro trabalho que realmente fez uma aplicação não trivial dos gráficos de Feynman, porque até então, para renormalizar a QED, o que o pessoal calculou foi a alta energia do fóton, o gráfico de self-energia do campo de Dirac e o trivértice, o vértice elétron, pósitron, fóton. Então eram gráficos mais simples, esse vértice aí é bem complicado, tem que mexer com as polarizações, aí tem toda uma álgebra dos vetores de polarização, está tudo aqui no paper, né? É uma questão só de seguir. Bom, vamos dar uma olhadinha no seguinte, nesse caso, da QED, o espalhamento fóton-fóton, ele só pode acontecer em primeira ordem a um loop, a ordem mais baixa dele, porque se eu fizer um espalhamento fóton-fóton, como o vértice da QED, ele nunca contém mais de um fóton, então o único gráfico que eu posso desenhar, quer dizer, é esse aqui, botar aqui uma linha, mas aí aqui eu não posso ter 2 linhas de fóton, esse vértice não existe na QED, esse vértice existe na QED escalar. Na QED escalar nós temos os 2 vértices, nós temos φ estar, campo escalar complexo, aí temos aqui d e φ, estar aqui. Então esse é o primeiro vértice da QED escalar, que é um vértice equivocado. E aqui, esse vértice aqui, ele dá para nós simplesmente a constante de acoplamento aqui, né?
os vértices, já não tem mais nada. Esse vértice aqui, em vez, não. Esse vértice aqui, ele vai dar para nós, né? O fóton está aqui. Aí aqui, vamos dizer que eu tenho uma linha P, P. Então aqui ele vai ter menos IE. Então esse vértice é menos IE. P mais P', P' mais P'. E aqui o fóton, né? Isso é um gamaninho. Então tá legal, a gente tem um gráfico com vértice, mas aí a gente tem outro, esse vértice aqui também, não daria essa possibilidade de um espalhamento a trilégua, mas aí a gente tem esse vértice aqui, Φ estar, Φ, Mi. Então a gente tem esse vértice aqui, que tem dois Φ's na QED escalar, né? Então a gente tem aqui Φ estar, Φ, Mi. Então esse vértice aqui dá para nós 2 e E2 Mi. Então esse gráfico aí pode dar, mas aí a gente tem a seguinte questão. A trilevel também, se eu quiser fazer o espalhamento fóton, né, se eu tivesse uma coisa assim, eu posso pegar esse vértice aqui, né, esse fóton, esse aqui. Então eu tenho esse vértice aqui, tem dois Φ's, não tem um A. Então eu precisaria, certamente, colocar aqui, fechar um grupo. Então na QED usual, mesmo na QED escalar, apesar de ter esse vértice aqui, a gente só consegue fazer o espalhamento fóton colocando dois grupos, pelo menos um. Já aqui não, quando a gente agora soma esse resultado aqui, ele é válido para QED estenorial, para QED de tirada. Se a gente agora coloca QED escalar, faz o mesmo exercício, basicamente o que a gente está fazendo vale para QED escalar também. Mas, se quiser calcular os gráficos exatamente para tirar os valores precisos desses coeficientes, então é um trabalho também um pouquinho longo, né? Se fazer o análogo desse gráfico. Só que na QED escalar, por exemplo, eu não vou ter só esse gráfico, eu posso ter esse gráfico assim, por causa desse vértice. Esse vértice, que é o chamado vértice da gaivota. Então eu tenho esse vértice, bom, ele tem que fazer as permutações. Então, na QED agora, se a gente integra, né, que é o que a gente está falando, pegar uma teoria efetiva, um modelo efetivo, eu estou integrando no campo de matéria, e daí eu posso chegar a uma expressão daquele tipo ali que é geral. Mas se eu quiser estudar o espalhamento fóton-fóton agora efetivo, então imaginar o seguinte, eu estou já levando em conta que eu estou lidando com fótons de baixa energia, comparados, de baixa frequência, comparados com a massa do elétron. Então eu estou falando fótons, por exemplo, do micro-ondas, né, que é importante para a astrofísica, fótons no visível, fótons até ultravioleta. A gente consegue em boa aproximação. Então, o espalhamento fóton-fóton para nós, se a gente olhar, vai ser muito simples na teoria efetiva, porque basicamente eu vou ter esse vértice aqui. Claro, esse vértice aqui, que isso aqui é F, 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 e isso aqui também é F, 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 F. Então, esse vértice aqui, ele vai dar, esse modelo efetivo aqui vai dar o quadrivértice para nós, mas é um quadrivértice com essa estrutura. Ele vai ter uma constante de... vai ter um E2, vai ter aqui a massa do elétron, a quarta potência. E depois ele tem F, 4 F's. 4F significa 4 derivadas, dA, 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 dA. Então essa amplitude, quer dizer, esse vértice, né, ele basicamente ele tem um E2 sobre, isso aqui tem dimensão 2, 4, 6, 8, 8 por 4, 4, então está com dimensão correta de densidade de Lagrangiano. E aí eu tenho 4 potências de momento aqui. Então, a estimativa é que eu possa ter algo desse tipo aqui. Energia na 4. Então, isso é simplesmente o vértice. A seção de choque,
Claro, a seção de choque ela inclui a amplitude ao quadrado, módulo, a amplitude ao quadrado, e aí aqui, claro, todos os fatores de espaço de fase. Mas já pode ver o seguinte, seção de choque está aqui. Isso aqui então vai produzir um E4 sobre a massa do elétron oitava potência. Estimativa então que isso aqui tem uma potência E8, é o quadrado da amplitude. Como a seção de choque tem dimensão de comprimento ao quadrado, né? Ela é comprimento, se lembra, né? Comprimento ao quadrado, ela tem dimensão de energia menos 2. Esse, então, é 8 sobre 1. Então, esse objeto aqui está tendo dimensão de energia, isso aqui está sendo adimensional. Então, a única chance é que o espaço de fase me dê uma energia ao quadrado do denominador. É a única, não tem outra explicação. Da onde pode sair energia? Só pode sair do espaço de fase. A dimensão da seção de choque é de energia de comprimento ao quadrado. Então, tem que ter uma energia menos 2, uma energia 2 no denominador e uma energia menos 2. Então, a seção de choque desse espalhamento, ela seria na faixa, seria um alfa 2 sobre a massa do elétron à oitava potência e uma energia à sexta potência. Então, a gente já tem uma informação bem interessante, que a seção de choque do espalhamento fóton-fóton, espalhamento de Bell-Brooke, fóton-fóton, olhando a QED efetiva, né, de Euler-Heisenberg, ou a QED efetiva depois da integração sobre o campo pesado, ela tem um comportamento de seção de choque, quer dizer, cresce com energia. Claro que uma seção de choque crescendo com energia é anti-unitariedade, fora quebra a unitariedade. Mas a gente está falando de uma teoria efetiva que só vai até um limiar de energia. Quer dizer, essa teoria ela não é válida já para fótons com frequência na faixa. Quer dizer, a gente está trabalhando nessa região aqui, menor na ordem até da massa do elétron. Então, se eu estiver trabalhando com fótons de altíssima energia, isso aqui não vale, e aí eu já não posso mais usar, a não ser que eu incorpore aqui termos de potências mais altas. Essa expansão aqui parou em quarta ordem porque basicamente nós integramos a integração do campo do Fermi, ela é perturbativa e a gente parou em ordem de quarto frota. Mas aqui esse lagrangiano aqui ele continua. Eu posso ter termos agora da ordem de F6. F6 vai ter dimensão de massa elevado a 12. Então, para restituir a dimensão do lagrangiano, isso aqui vai ter que ter uma massa do elétron oitavo. Então, eu teria termos agora de ordem F6 sobre massa do elétron oitava potência. Aí, claro, se eu incorporar esses termos, eu vou ter algo, eu vou me aproximando do limite de mais altas energias. Tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo bem simples. Bom, então você já está resolvido, a gente já viu as relações, né? De como a gente pode tirar uma informação interessante. A gente tem uma teoria mais fundamental e a teoria efetiva, ela pode dar alguma informação maior para a gente. Por exemplo, na década de 30, ainda não se tinha, antes, né, do paper de Euler e Heisenberg, ainda não se tinha uma formulação clara do lagrangiano de Euler e Heisenberg. Então, o comportamento da seção de choque, né, na época também se trabalhava com fótons de baixa frequência. O primeiro trabalho que usou fótons de mais alta frequência foi o trabalho da Lisa Meitner com o Goebbels e o próprio Bell-Brooke, né, em que eles consideram já um setor de raio gama, baixos raios gama. Então, ali já não dava mais para olhar uma seção de choque no limite de baixas frequências, né, frequências mais altas, e aí, realmente, por isso que se estudou o espalhamento de Bell-Brooke, para poder tirar frequências, assim, tirar uma seção de choque que valesse para frequências mais altas. Então, esse é um exemplo simples, né, de como uma teoria efetiva funciona. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, o que eu acho, quer dizer, quais são os, assim, eu não diria os princípios, mas eu poderia chamar prescrições fundamentais. Eu colocaria assim, prescrições, mas
fábricas. Vou abreviar sempre assim, Effective Field Theory, tá? Teoria de campo efetivo. Então, eu dei para vocês uma referência do trabalho daquele Physical Review que eu mandei para vocês na semana passada, de 75, lá pelo Quiz de Arizona, né? Que diz que na verdade é o primeiro statement que tem aqui, o número 1, que a gente tem aqui, proveniente, quer dizer, consequência, né? Que é o desacoplamento. Então, esse resultado foi importante, claro, uma das hipóteses importantes é que a gente esteja tratando de uma teoria renormalizada, né? Então, basicamente, quer dizer, o primeiro princípio, aí eu chamaria de princípio de prescrição para construir uma teoria de campo efetivo, é imaginar o seguinte, que a dinâmica então é como se a gente criasse uma escala de marketing, de energia, né? Em que o setor, vamos dizer, de alta energia, né? De curtíssimas distâncias, né? Ele não deve ter uma influência muito grande no setor de baixas distâncias, de grandes distâncias, no setor de baixas energias. Claro que, aonde é que vai estar a influência? Aonde é que a teoria microscópica fundamental vai estar incidindo sobre a teoria vamos dizer, mais macroscópica, mais efetiva? Vai ser através das correções quânticas, que a gente vai falar. As correções quânticas, quando eu integrar, no fundo, o que eu estou falando é isso. Eu tenho um setor de campos leves, né, como a gente fez aqui na eletrodinâmica, era o fóton, e o setor de campos pesados, que é o caso do elétron. Então, o que a gente fez foi integrar sobre, quando a gente pega a teoria efetiva, jogando fora, quer dizer, somando sobre os efeitos quânticos virtuais do setor muito massivo, a gente está incorporando correções tudo. Então, basicamente, o que a gente está, se a gente tiver um setor de campos leves, vamos chamar assim, campos leves, assim, tendo a linha contínua. Então, esse aqui é o setor leve. E o setor pesado, vamos chamar de linha contínua, assim, setor pesado. Então, basicamente, eu estou construindo um modelo que eu vou estar querendo trabalhar só funções de Green, amplitudes, né, com, vou fazer assim, campos,
Então a gente está aqui, tem loops aqui de linhas pontilhadas, o setor pesado está todo nos processos virtuais, e eu vou ter uma função de μ, por exemplo, né, de n pontos para os campos leves. Então, claro, o setor pesado ele está influindo através das correções de loop. E a gente sabe, numa teoria renormalizável, as correções de loop, as partes finitas, são partes não locais, são logaritmos de logaritmos, né? A gente já está acostumado a retirar a parte divergente, que vai para a renormalização, que é a parte independente das massas, e depois a parte final, né? Quer dizer, a parte que sobra, efeito finito de loop, são logs de logs, né? Funções complicadas e altamente não locais. Então, entra o segundo ponto aí, o ponto número 2, né? Que é justamente, né? Quer dizer, os processos virtuais. Agora, como que resolveu lá, cara? Viu? Então, olhando o exemplo que a gente falou aqui da QED, né, o exemplo do Euler-Heisenberg, o segundo postulado, quer dizer, o segundo postulado não, a segunda pré-instrução, ela está justamente aqui, né, quando a gente escreveu, vou colocar aqui o nosso teoria fotônica, de 4 fótons, né, de Euler-Heisenberg, ela ficou aqui o termo de Maxwell, e depois apareceu o coeficiente A, no caso, o coeficiente de função alfa é a constante de estrutura aqui, devemos chamar de A mesmo, não tinha chamado de A. A, F mini, F mini, ao quadrado, que é aquele F2, e o termo B, F, F2, também ao quadrado. Então, o que está acontecendo? Aqui, esse coeficiente, quer dizer, aqui nós temos operadores não renormalizáveis, aqui a gente tem um operador de dimensão 8. Então, o operador de dimensão 8, ele pede uma constante de acoplamento com dimensão de massa a menos 4. Portanto, dimensão de massa negativa certamente gera não renormalizabilidade. Então, esses operadores aqui são operadores não renormalizáveis. O que esses operadores não renormalizáveis, no setor leve, que é o setor de fótons, estão nos indicando? Eles estão nos indicando que justamente nós somamos sobre todos os loops, né? No caso da de Euler-Heisenberg, por exemplo, a gente somou sobre todos esses loops aqui que envolvem vértices, né? Ferros, né? Por exemplo, gráficos a loops mais altos, por exemplo, né? Então aqui eu poderia ter um processo assim, né? Assim vai. Então o setor massivo está sempre dentro do loop. Eu posso ter linhas virtuais do setor leve, mas as linhas pesadas nunca estão para fora. Para eu poder justamente ter uma teoria efetiva para o setor leve. E aí o papel dos gráficos, né, dos processos virtuais, dos loops, né,
gerar esses coeficientes aqui que vão trazer informação sobre a dinâmica mais fundamental. Então, a dinâmica mais fundamental ela vai vir aqui. Aqui eu tenho os verbos, vão aparecer as constantes de acoplamento, vai aparecer a carga e vão aparecer as massas que estão dentro do loop. Claro, uma certa potência aqui que depois pode acertar. Então, o efeito do setor pesado sai dos lucros. E aí a gente ganha uma teoria efetiva leve, onde as constantes de acoplamento, elas estão incorporando, na verdade, essa constante de acoplamento, desse acoplamento quântico aqui, ela, nesse caso especial, ela vai conter uma potência de massa aquática. Então vai ter uma massa aquática aqui, que vem desse resultado aqui, desses loops aqui. E tem, claro, os gráficos também não locais. A gente está colocando só o setor local. Então, quer dizer, o que é loop na teoria efetiva aparece como interação em geral não é normalizado, são operadores com dimensão maior do que 4, só para fazer a ligação. Então, essa seria uma segunda prescrição de uma teoria efetiva, de um modelo efetivo convencional. Depois tem uma outra prescrição importante. A primeira prescrição, então, é que, usando lá o resultado do Appelquist e Carasone, aquele paper que eu mandei para vocês, o setor de baixa massa e o setor de altas massas, eles estão basicamente desacoplados. Quer dizer, os detalhes da interação do setor de alta massa não vai influenciar, a não ser pelas constantes de acoplamento que vão aparecer. Outro ponto importante é que a teoria efetiva apresenta o mesmo comportamento, vou abreviar infravermelho, tá? O mesmo comportamento infravermelho, tá? A teoria microscópica fundamental. Então, por quê? Porque eu estou falando do setor leve, eu vou me concentrar no setor leve. Então, eu não vou mexer no setor infravermelho, eu estou integrando sobre o setor pesado. Então, eu estou adulterando fortemente o meu setor ultravioleta. Então, de fato, uma teoria que é renormalizável, como é o caso da QED, a QED lá espinorial, ou a QED escalar, tanto num caso como no outro. Quando a gente ganha uma teoria efetiva para fótons, a gente tem os acoplamentos não renormalizáveis, que são os acoplamentos de F4. Então, perdi renormalizabilidade, mas não mexi. O setor infravermelho continua tão ruim quanto, porque o que eu tenho é fóton. E fóton tem massa zero. Então, nós temos um problema infravermelho da QED. O problema infravermelho da QED permanece ali, né? E depois um recadinho que a teoria fundamental manda para nós através da teoria efetiva, né?
Te hablando para ler, Charles, andando para comunidade. Eu escrevi isso aqui mal escritinho, então estou melhorando um pouquinho o português aí, até em consideração aí, porque senão ficaria muito. Só estou tendo cuidado de tentar explicar melhor. É importante nas simetrias, vou colocar assim, né? E sobrevive. Então, o que é fundamental são as simetrias. Como a gente viu, então, para construir a teoria fotônica efetiva, a gente precisou respeitar CPT, obviamente CPT, simetria de Gate, simetria de Lorentz. Né? Quando a gente tem uma teoria efetiva, onde tem quebra da simetria de Lorentz, que é o caso que vocês estão todos esperando aí, né? Por que vai aparecer a quebra da simetria de Lorentz? Está furando essa ideia. Então, lá em cima a gente espera que todas as simetrias da teoria fundamental passem para a teoria efetiva. A questão é, se nós obtemos aqui, se a gente está trabalhando com uma teoria que tem violação da simetria de Lorentz, é porque provavelmente a teoria fundamental de partida não tem simetria de Lorentz. Então, o que a gente espera é que as teorias com quebra da simetria de Lorentz, elas possam estar vindo de um setor planckiano, que é onde opera sem simetria de Lorentz. Por exemplo, a gente pode ter um espaço-tempo não comutativo, porque eu estou a distâncias muito pequenas, ou eu posso estar no regime de validade de teoria de cordas. Então, no caso das teorias de cordas, como já foi mostrado, campos tensoriais adquirem valor esperado no vácuo não trivial. Isso naturalmente implica numa quebra da simetria de Lorentz. A gente vai estudar um pouquinho mais de detalhe, né? Quer dizer, quanto campos, né, de rank mais alto, né, campos que não sejam escalares, eles adquirem valor esperado no vácuo não trivial, a primeira coisa que se quebra é a simetria de Lorentz. Então, no caso de teoria de campo efetivas, de baixas energias, com quebra da simetria de Lorentz, é porque a própria teoria original já não tinha a simetria de Lorentz. Ou porque eu estava no espaço-tempo não comutativo, ou porque eu estou num regime de validade de teoria de cordas, ou eu tenho espaços com distância mínima também, que é chamado minimum length spaces. Então tem várias possibilidades, mas a quebra da simetria de Lorentz já estava lá em cima, ela simplesmente se transmitiu. O que a gente espera de uma boa, quer dizer, se alguém quiser construir uma boa teoria efetiva, eu vou deixar para vocês um exercício sobre isso, né? Se alguém quiser construir uma boa teoria efetiva, a gente espera que as simetrias do setor de altas energias cheguem no setor de baixas energias. Tá? Então esses seriam, sim, quatro, eu não colocaria no princípio, eu colocaria assim, 4 alertas, né? 4 advertências importantes referentes a uma teoria efetiva. Tá? Deixa eu só dar uma finalizada, depois eu vou ter que terminar a aula às 6h30, porque ainda estou devendo uma aula de um curso, estou sempre devendo ao Estado, aos bancos e a vocês, né? Então estou devendo uma aula de neutrino que a gente vai fazer às 6h30 ainda. Então hoje e outra coisa, semana que vem eu tenho uma viagem na quinta-feira. Mas eu volto quinta-feira, eu vou quarta e volto quinta. Na sexta-feira eu vou dar aula, se Deus quiser. Então, todo mundo vivo, vou dar aula. Aí, eu vou dar aula também de novo, de 4 até às 6, esse curso. E depois de 6 às 8 eu vou ter que jogar a aula que eu tinha que ter dado quinta-feira do outro curso. Tá? Então, de novo, semana que vem eu vou ter ainda meia aula. Mas não se preocupem não, que daqui a pouco vocês vão começar a ter aula fuça mesmo, de 4 horas. É porque por enquanto eu ainda estou acertando a minha vida aí. Nesse semestre apareceram algumas coisas nessa quinta-feira, semana que vem, e aí eu vou ter que, para não dar aula no sábado, porque eu não vou poder dar aula no sábado, dia 21, então eu vou jogar os 2 cursos, né? Mas eu aviso para vocês no e-mail do domingo. Essa semana apareceu um paper muito interessante, eu não sei se vocês leram, se vocês tiveram acesso a esse paper, saiu na Science, uma novidade muito interessante, que é aquilo que a gente vem falando, tudo que a gente espera gerar nos modelos de interações fundamentais, estava aparecendo na matéria condensada. Né? Então, monopolos magnéticos apareceram na matéria condensada, férmions de Majorana apareceram na matéria condensada, supersimetria emergente apareceu também nos semimetais de Weyl. E agora apareceram
ferros de spin 3,5, como se fosse rarita Schwing, na matéria condensada e supercondutividade. Tem agora um novo supercondutor, tem um elemento lá, envolve platina, mas é uma liga composta lá, que aparece, o fenômeno da supercondutividade é feito agora, não mais por um par condensado de spin 0 ou de spin 1, mas um objeto de spin 3,5. Então, está aparecendo uma excitação de spin 3,5 nessa nova categoria de supercondutores. São, porém, supercondutores de baixa temperatura. Não são essas cerâmicas high TC, não. Mas é um paper interessante que saiu. Eu vou mandar para vocês no domingo, mas se alguém já achou, tudo bem. Eu queria só chamar a atenção disso, né? Porque são coisas que... E agora seria, quer dizer, a partir de um modelo em que você tenha supercondutividade com objeto de spin 3,5, basicamente o que você tem é uma teoria de baixas energias. Qual seria a teoria subliminar fundamental para o aparecimento desse spin 3,5? A gente sabe na matéria condensada, nesses materiais novos, né, tipo isolantes topológicos, supercondutores topológicos, semimetais de Weyl, semimetais de Dirac, semimetais de Majorana, todos esses materiais, eles estão aparecendo supersimetria emergente e gravitação emergente, né? Aspectos análogos da gravitação. Então, é interessante a gente observar que às vezes uma coisa que está interessando muito a nossa área acaba não estava aparecendo no LHC, ferro de Majorana, a gente não encontrou ainda nenhum neutrino de Majorana, mas ferro de Majorana, né, aparecendo nas junções, né, desses materiais que são isolantes topológicos. Vou só chamar a atenção disso. Aqui mais uma coisinha só, eu vou deixar uma tarefinha para quem quiser fazer. Depois, na aula seguinte, a gente vai falar sobre a teoria eletrofrágica. Quer dizer, a gente vai começar a ver o seguinte: a teoria eletrofrágica que nós conhecemos, né, ela é renormalizada, mas a gente tem um probleminha, um calcanhar de Aquiles, entre vários problemas do modelo padrão. O calcanhar de Aquiles mais importante, que nos leva a pensar, deve ter uma teoria fundamental por trás, é justamente o Higgs. O setor de Higgs e o parâmetro de massa no potencial de Higgs. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com essa postura. A teoria eletrofrágica, ela deve ser proveniente de uma teoria mais fundamental. Por exemplo, o exemplo mais trivial que a gente possa encontrar, além do modelo padrão, é uma unificação SO5. E aí a gente pode pensar, se eu tenho uma unificação SO5, como eu penso no modelo padrão, como sendo a teoria efetiva de baixas energias proveniente dessa teoria SO5, que vale a 10 a 16 GeV. Então a gente está falando de um modelo padrão que funciona na escala dos, vamos dizer, 10 a 2 GeV. E aí, ignorando completamente supersimetria, a gente tem aqui o deserto. E isso não tem supersimetria. E a gente chega aqui na grande unificação. Então, 10 a 16 GeV é se eu não ignoro a supersimetria. Se eu ignoro a supersimetria, a escala de grande unificação ela cai um pouquinho para 10 a 15. Então, esses 10 a 15 GeVs aqui é porque nós estamos ignorando o cenário da supersimetria. Se houvesse supersimetria, se há, né, a gente espera que a escala de grande unificação seja 10 a 16 GeV, quem corrige esse 10 a 16 é a supersimetria. Mas nós estamos imaginando um mundo mais simples, sem supersimetria. Então a gente tem esse grande deserto aqui. A questão é, como esses aqui, nessa ordem aqui, quer dizer, se eu tenho essa simetria SO5 aqui, por exemplo, né? E essa simetria SO5 vai quebrar para o modelo padrão,
Então, se ela quebra para o modelo padrão, então, quer dizer, qual é o parâmetro que está em jogo? Está em jogo aqui a escala de grande unificação. Vamos dizer assim, uma massa aqui, né? Aqui a gente está nessa escala. E aqui a gente está nessa escala. Então eu tenho um fator aí, nesse caso, de 13 ordens de grandeza. Então a gente vai imaginar o que eu poderia, como eu vou corrigir, por exemplo, o setor eletrofraco dentro desse raciocínio de uma teoria efetiva, para gerar novas interações que o modelo padrão não contempla. Quer dizer, o modelo padrão contempla para nós, como é necessário, no setor de bósons vetoriais, a gente tem interação de 4 Ws, né? A gente tem aquelas interações com 4, esquematicamente, 4 Ws. Aí a gente tem 2 Ws, 4 Ws, 2 Ws e 2 E's, 2 Ws e 1 Z. Dois fotos, vou colocar assim, 2 Ws e 2 fotos primeiro, 2 Ws e 2 E's. As interações cúbicas, 2 Ws e 1 fóton, 2 Ws e 1 Z. Mas aí a gente não tem interação, por exemplo, não temos, aí temos interação, deixa eu colocar aqui, tire 4 Z's. Mas nós não temos, por exemplo, interação de Z com fóton. Então, se a gente agora começa a pensar que o modelo padrão, pelo menos o setor eletrofraco, não é exatamente, quer dizer, não é só isso, se esse modelo aqui ele é remanescente de uma escala mais alta, de uma teoria fundamental de uma escala mais alta, então novos acoplamentos vão poder aparecer. Então, na aula que vem, nós vamos trabalhar os novos vértices anômalos no setor de bósons vetoriais. Claro, também a gente vai ter novos vértices dos bósons vetoriais com os Higgses também. Então, quer dizer, se o modelo padrão ele vamos dizer assim, ele é egresso, né, ele é proveniente de uma teoria mais fundamental, que seja, por exemplo, a grande unificação, nós vamos poder classificar todos os operadores que vão dar novas interações. E isso está na agenda do Atlas. Quer dizer, o Atlas e o CMS estão buscando, né, esses chamados acoplamentos de acoplamentos anômalos entre os bósons vetoriais. Então, na aula que vem a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, né, para conectar o modelo padrão com uma teoria mais fundamental. Agora eu só queria deixar aqui para vocês uma proposta de uma tarefa, quem quiser se exercitar um pouquinho. Vamos imaginar que a gente tenha aqui um setor, quer dizer, a gente tem, vamos fazer um caso simples assim, um modelo, vamos dizer assim, vamos chamar um modelo fundamental com 2 escalares. Tem 2 escalares reais, não vou nem colocar nada de simetria de Gauge. Então, eu tenho um escalar φ e tenho um escalar φ. Vamos dizer que a massa do φ seja muito menor do que a massa do φ. Tá? E vamos dizer que a gente tem a seguinte interação, a seguinte proposta.
aí vamos tentar buscar um lagrangiano efetivo para os fios, lagrangiano efetivo para fio, quer dizer, integrando os efeitos do campo aqui, que é o campo massivo, e com isso tirar uma seção de choque ou espalhamento físico, espalhamento elástico físico. Exatamente na linha que a gente trabalhou as aerodinâmicas de Alvarez. Faz um exercício só para vocês aquecerem os dedos aí, tá bom? Falar. Só isso. Na semana que vem, então, em 2 horas de aula, dá para a gente trabalhar essa coisa. E aí depois, na próxima semana, ou na próxima vez, aí a gente já começa a pensar. Tinha feito um programinha aí com vocês, tinha assim, né? Isso, modelo padrão com teoria efetiva, aí vamos já começar a pensar nos modelos com quebra da simetria de Lorentz. Depois teoria, depois vai fazer as questões de Higgs, setor de Higgs fortemente interagente no modelo de sigma. Tá legal. Eu tinha dado umas referências para vocês, né? Certo? Então tá, por hoje é só. Aproveitar todo mundo aqui.